Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas, reflexões e grandes debates sobre temas sociais da atualidade. Hoje nós vamos conversar sobre polícia e direitos humanos e para isso aqui nós convidamos a capitã Lúcia Helena Salgueiro, que é coordenadora do GT de Racismo da Polícia Militar, e temos também a presença de Marcelo dos Santos, que é vice-coordenador do Instituto Brasileiro de Transmasculinidade e policial militar. Sejam bem-vindos no nosso programa. Obrigada, professor. Nós costumamos aqui fazer muitas vezes uma primeira pergunta sobre histórias de vida, né? Para ver como que a pessoa chegou à sua vocação, ao seu trabalho, né? Ao seu estado atual de trabalho. Então, eu gostaria de ver com você, capitã Lúcia Helena, como é que chegou o interesse dentro da Polícia Militar. Ok, primeiramente, olá a todos e a todas que estão assistindo ao programa. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Meu nome é Lúcia Helena, tenho 30 anos e estou na Polícia Militar há 11 anos desses 30. Sou filha de policial militar, né? Meu pai era policial militar, meu avô era policial militar, meus tios policiais militares. Eu estudei 11 anos no Colégio da Polícia Militar de Pernambuco, que fica ali no bairro do Derby, né? Porque algumas pessoas confundem com o Colégio Militar do Recife, que é o CMR. Ingressei via concurso no Colégio da Polícia, na época, tirei primeiro lugar no concurso para ingressar no colégio. Quando saí de lá também, saí como primeiro lugar e fiz o vestibular para Engenharia Química na Federal e também prestei o vestibular para o curso de formação de oficiais policiais militares de Pernambuco, que eu tinha muita vontade de ingressar na carreira policial militar. Achava muito bonita a profissão, já estava acostumada com a questão da disciplina, né, do militarismo, haja vista os 11 anos que passei na escola. E, inclusive, prestei o concurso também para soldado, tanto da Polícia Militar quanto do Bombeiro Militar, porque tinha muita vontade de ingressar na carreira do Estado, de ser uma funcionária pública também, né, como sou hoje. E na Polícia Militar, após os 3 anos de curso de formação de oficiais, que antes eram 3 anos de curso, fiquei 8 meses estagiando, passei por todas as unidades operacionais daqui da região metropolitana do Recife, então desde o 1º batalhão ao 20º eu conheço um pouco de cada área, né? E quando terminou o estágio eu escolhi trabalhar no batalhão de polícia de choque, né? Na época tínhamos apenas uma vaga para o batalhão de choque, eu fui a segunda a escolher, já vista a nota também, questão de antiguidade, né? Quem é militar sabe bem o que é isso. E aí eu escolhi para o batalhão de choque e trabalhei lá por 5 anos e 8 meses. Foi no período que eu recebi o convite da então Major Verônica, que coordenava o grupo de trabalho de combate ao racismo institucional da Polícia Militar. E ela me convidou para participar do grupo, porque ela estava com muitas atividades. Antes, o GT era um encargo, não era uma função, né? Então, além do GT, ela atuava com outras questões dentro da Polícia Militar. E ela estava se vendo muito atribulada, muito atarefada, e ela me pediu ajuda. Eu gostei, para mim foi um desafio, até porque, por ser negra, né, eu enfrentei e enfrento até hoje o racismo. E foi muito bom, aceitei o convite e achei muito legal. Comecei a participar das reuniões com o Ministério Público, com a Polícia Civil, com a própria comunidade de terreiros, né, com os movimentos sociais. E isso foi em 2011, né? E em 2013, 2 anos após, no caso eu fiquei fazendo as atividades tanto do choque quanto do GT, né? Aquela correria. E quando foi em 2013 eu recebi um convite para trabalhar só com o GT. Haja vista que em 2013 foi alçado de um encargo para uma função. Então foi criada uma função para o GT Racismo, na época na coordenação dos programas preventivos e comunitários da Polícia Militar. Então fui para essa coordenação em 2013. Em 2014, a coordenação ascendeu ao posto, né, ao espaço de diretoria, e hoje o GT Racismo da Polícia Militar, que foi criado em 2009, né, ele está hoje dentro da Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos, né, que foi criada uma diretoria de Direitos Humanos e Articulação Social no âmbito da Polícia Militar no ano de 2014. E estamos lá até esse momento, no GT Racismo. E tema extremamente importante, por isso estamos fazendo esse programa, né, questão da relação de direitos humanos e polícia, também em vista de muitos acontecimentos que têm acontecido no Brasil, de questão de violência
policial e outras questões, e também mostrar que também tem uma dimensão muito importante de preocupação dentro da própria polícia, né, nessa questão dos direitos humanos. Sim. Marcelo dos Santos, como é que é a sua história? Olá a todos e a todas. Também gostaria de agradecer o convite de estar aqui falando um pouco do meu trabalho. Eu, desde criança também, assim como a capitã, eu queria ser militar, né? Na minha família também tem muitos militares. O meu tio foi um exemplo muito forte para mim, Francisco Canidé. Primeiro ele entrou na Marinha como fuzileiro naval. Mais adiante ele foi da Polícia Militar do estado do Rio Grande do Norte. E pouco depois ele passou para a Polícia Federal Rodoviária. Foi quando ele se aposentou como policial. E ele sempre foi uma figura muito forte na minha vida. Sempre que eu ia passar as férias na casa dele lá no Rio Grande do Norte, que ele chegava todo fardado, eu achava aquilo lindo, né? E ele colocava o cap na minha cabeça e dizia que eu ia ser policial. E eu ficava muito feliz com isso. Então, eu cresci dizendo para os meus pais que eu seria policial. E então, estudei como toda criança normal, estudei, fiz faculdade, passando no vestibular para licenciatura em matemática, terminei a faculdade de licenciatura em matemática na UPE. Posteriormente, comecei a fazer concursos públicos, aí até lecionei matemática numa escola pública durante 2 anos, passei em outro concurso público para Defesa Civil do Recife, onde fiquei mais lá por 1 ano e meio. Aí, posteriormente, surgiu a oportunidade, que na época foi no cargo de soldado da Polícia Militar, a oportunidade que eu tive. Fiz o concurso com todas as esperanças do mundo e consegui passar, consegui entrar na polícia, como sempre foi o meu sonho desde criança. E foi uma alegria muito grande, tanto para minha mãe, como para o meu tio, né? Infelizmente não pude vê-lo, porque ele morava em outro estado e houve uma série de complicações na vida dele em relação à saúde. Eu também estava muito sobrecarregado com o curso de formação de soldado, que durou cerca de 9 meses, depois de mais 3 meses de estágio. Então, eu não pude vê-lo. O sonho dele era me ver fardado, mas infelizmente não se concretizou, porque ele teve problemas de saúde e veio a falecer. Agora, Marcelo, a dimensão trans, assim, na sua vida veio antes de entrar na polícia, ou depois, como é que foi isso? Assim? Então, essa questão de transexualidade se dá logo na infância. Uhum. Quando você tem por volta de 3 ou 4 anos, a capitã Lucilena, que é psicóloga, ela pode até reiterar essas questões, por volta dos 3 ou 4 anos que a gente começa a se identificar, ter essa questão de identificação de gênero. Então, desde essa época eu já sabia que eu não me identificava como uma menina. Uhum. Então, mas aquilo tudo era muito confuso para minha cabeça. Até eu, um pouco mais velho, adolescente, não existia muitas informações quanto a isso. Sobre mulheres trans, a gente sempre pode ver, a gente sempre ouviu falar sobre mulheres trans. Agora, sobre homens trans, até hoje, não há muita visibilidade desse segmento. Então, a gente não tem muitas informações. Então, eu não sabia exatamente o que acontecia comigo. O que acontecia comigo, logo no começo, era uma disforia muito grande, que também... Explique o que é disforia. Disforia de gênero é uma angústia que você tem, uma depressão muito forte por estar preso no corpo errado, por achar que aquele corpo não lhe representa. Sim. Quando você olha no espelho, você tem um sofrimento muito grande de você se deparar com a realidade, que não é a realidade que você tem dentro de si, não é aquilo que você aceita. É como dentro de si. uma pessoa que é anoréxica, né? Sim. Ela se olha no espelho e se acha gorda, mas na realidade ela está magra. Né? No caso da pessoa trans, ela se olha no espelho e ela não identifica aquele corpo como sendo o corpo que é dela mentalmente. Né? Então, o sofrimento ele se dá por isso. Né? Porque ele olha no espelho e ele diz, poxa, esse corpo não é meu, não sou assim. Está errado. E isso causa o sofrimento para a pessoa trans. Justamente. E, então, logo no começo eu só tinha essa grande disforia que me fez até me isolar um pouco do mundo, porque eu não me aceitava, então eu não conseguia
ter uma sociabilidade boa com as outras pessoas, a partir do momento que você não se aceita. E eu não sabia exatamente o que era. Foi então que eu comecei a pesquisar na internet sobre isso, que eu encontrei um rapaz chamado Leonardo Tenório, que eu pude conversar com ele naquela época ainda do MSN, há muitos anos atrás, que eu pude conversar com ele e pude tentar me entender. O Leonardo Tenório também é um homem trans, eu acho que foi o pioneiro do segmento dos homens trans aqui no estado de Pernambuco. E ajudou muitas pessoas, assim como eu, nessa época, a se descobrirem, a saber o que realmente estava acontecendo. E foi, eu acho que aos 20 ou 21 anos de idade, eu ainda não era da Polícia Militar, que eu descobri que eu era um homem trans. E que eu me aceitei, que aí foi parando toda aquela crise existencial que eu tinha, todo aquele sofrimento, toda aquela depressão, que na verdade numa pessoa trans nunca cessa. Você leva isso consigo para o resto da sua vida, só que ameniza um pouco, você consegue se estabilizar um pouco mais. Porque pelo menos você sabe o que se passa, né? E como se encontrasse um lugar ali, né? É. E esse lugar de identificação que por todo mundo tem, né? Que é um lugar como qualquer outra dimensão de sexualidade. Agora, o termo transmasculinidade, que você, né, tem esse trabalho dentro dessa instituição brasileira ali, dessa ONG, né, de transmasculinidade, o que ele tem em torno dele, o que ele se refere, que é um termo um pouco novo, né, para o nosso telespectador. Então, eu sou o vice-coordenador do IBRAT, juntamente com o Heitor Azevedo. A gente trabalha no Instituto Brasileiro de Transmasculinidade. É uma instituição a nível nacional, que tem várias regionais em cada estado. No estado de Pernambuco, os representantes oficiais somos eu e o Heitor. Então, essa instituição trabalha no sentido de auxiliar as pessoas trans, porque o problema da transexualidade é que no momento que você acaba por se descobrir e acaba mudando toda a sua vida para tentar se encontrar, é nesse momento que a disforia pesa ainda mais, porque a sociedade toda cai em cima, a sua família cai em cima, a pessoa sofre uma série de preconceitos. Então, é nesse momento que você se torna ainda mais depressivo. E é nesse momento que o Instituto Brasileiro de Transmasculinidade entra. A gente trabalha com palestras para pessoas trans, no sentido de elas conhecerem seus direitos, entendeu? Que isso é muito importante, porque a partir do momento que você não conhece seus direitos, você acaba sofrendo um monte de preconceitos, segregações, e você não sabe como agir. Você fica cada vez mais acuado. Então, nós trabalhamos no sentido de fazer seminários, de fazer palestras, de fazer eventos. Agora, em agosto, a gente vai fazer um evento juntamente com o pessoal da Homotrans para dar palestras, roda de debates, seminários com as pessoas, todas as pessoas trans, tanto homens trans quanto mulheres trans. E nós fazemos encaminhamentos ao Centro de Combate à Homofobia, ao SESC, quando as pessoas... O Centro Estadual de Combate à Homofobia, quando as pessoas nos procuram, que tem algumas demandas um pouco mais burocráticas, questões de preconceito mesmo, precisam encaminhar à justiça. Né? Mudança de nome, tudo isso o Centro Estadual de Combate à Homofobia abraça toda essa casa. Trabalha. O respeito ao nome, o direito ao nome mudado, né, que às vezes não é bem respeitado, né? É verdade. Isso tem encaminhamento mudado, né? psicológico também. Tem, justamente, até porque a pessoa trans, ela passa por todo um processo, né, de assistência social e saúde, principalmente, né, até para se definir se realmente essa pessoa é trans. Se ela quer mudar de nome, então ela passa por uma série de procedimentos, ela tem que se consultar com um psicólogo, né, para realmente saber se é isso que ela quer, é isso mesmo que você quer entrar na justiça para trocar de nome, então é necessário que passe por um processo. Como uma pessoa com obesidade mórbida passa por um processo antes de fazer uma cirurgia, por exemplo, bariátrica. Né, acontece algo semelhante com as pessoas trans. Então, em Pernambuco, nós temos o Centro Estadual de Combate à Homofobia, que tem uma série de profissionais que podem ajudar esse público, inclusive advogados, né, tem um convênio com a nossa faculdade, né, a Estácio, onde eu me formei em psicologia, agora em 2014. Então, lá, os alunos de psicologia fazem um atendimento às pessoas trans para ver essa questão da mudança de nome. Então, quando o centro não comporta o determinado serviço, ele faz um convênio, faz uma associação, digamos assim, com alguma outra instituição que possa dar esse suporte
para que as pessoas trans não fiquem sem o atendimento adequado. Ainda antes do intervalo, que desafios, né, vocês, vamos começar com o Marcelo, então depois a capitã Lucilena, desafios encontrou dentro da instituição por essa sua condição, assim, que tipos de preconceitos, dentro e fora também da corporação, como é que é isso? Agora ou depois do intervalo? Agora. Pode falar. Agora, pode ser agora. Então, acho que o preconceito é um fado que as pessoas trans carregam junto consigo, porque eu acho que é um fado até maior, eu não posso falar com tanta propriedade, mas acho que é um fado até maior do que o racismo, porque no caso do racismo, você sofre preconceito na sociedade, mas você é acolhido pela sua família. No momento que você chega em casa, você encontra um lar, você encontra amor, você encontra pessoas que lhe apoiam. Já as pessoas trans não. Elas não têm a quem recorrer. Elas sofrem preconceito fora, elas sofrem preconceito dentro da sua família e às vezes o preconceito da família é até maior. Muitas famílias expulsam os seus filhos de casa por eles estarem se adequando, fazendo a adequação de gênero. Então, é algo que você sofre um preconceito na rua, como muitas vezes eu já sofri, e eu não tinha a quem recorrer. Eu vou contar uma história aqui, uma história de vida que aconteceu comigo. Graças a Deus, não aconteceu de verdade, mas eu passei de ser assassinado no meio da rua, por questão de discriminação mesmo. Sim. Um homem veio num carro e começou nessa época eu ainda era muito andrógeno, eu ainda não tinha uma aparência masculina muito bem definida. Então eu era meio andrógeno e um homem passou no carro e me viu. Ele estava simplesmente passando e resolveu parar. Porque o ódio dele era tão grande que ele resolveu parar para me xingar, para deliberadamente falar qualquer tipo de coisa contra mim. E nessa hora eu estava completamente desprotegido, que eu tinha acabado de sair de um restaurante e eu estava numa viela em busca de um táxi que estaria na outra rua. Então foi quando esse homem passou, me viu, começou a me xingar, a falar um monte de coisa. Como eu não dei importância, que eu também estava sozinho, eu continuei seguindo. Ele deu ré e continuou me perseguindo e falando coisas contra mim. Até que ele saiu do carro dele, sacou uma arma que tinha no porta-luvas do carro e atirou em minha direção. Só que a munição, eu acho que pinou nesse momento. Ele deu 2 golpes no gatilho e nenhuma munição saiu. Foi quando eu corri, que eu vi que aquele homem ele realmente queria me matar, sem me conhecer, sem saber da minha história de vida, de nada contra mim. Então, eu corri para um posto de gasolina que tinha ali próximo. Ele guardou novamente a arma do porta-luva, entrou no carro e saiu me perseguindo, querendo me atropelar. Se eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida. Aí foi quando o guarda daquele posto, eu acho que algum segurança contratado, saiu com a arma em punho, aí ele correu. Chamei a polícia, o trabalho foi feito, fui encaminhado à delegacia, fiz um boletim de ocorrência, tudo tranquilamente, mas para você ver até que nível chega o preconceito das pessoas. E nesse momento eu não tive apoio nenhum dos meus familiares. É nesse momento que você chega em casa e você não pode nem falar o que aconteceu com você. Porque eu sabia que se eu falasse, talvez eu sofresse preconceito dentro da minha família, dizendo que isso tudo foi culpa minha. Então eu acho que o preconceito o preconceito e a discriminação e a segregação com as pessoas trans é um fato que a gente carrega eternamente. É algo, eu acho que é o pior tipo de preconceito que existe hoje em dia, porque a gente é bombardeado de todos os lados, a gente não tem onde se apoiar. Por isso a importância dessas ONGs, do IBRAT, da Amotrans, do pessoal do GP+, do pessoal da Anatrap, que tem feito um ótimo trabalho com essas pessoas. Certo, temos que fazer um intervalo, né? Já voltamos a conversar sobre esse importante tema ligado à polícia, direitos humanos e também a questão da transexualidade, né? Daqui a pouquinho.
Nós estamos de volta conversando hoje sobre polícia e direitos humanos e outros temas que envolvem a questão dos direitos humanos, como, por exemplo, a questão da transexualidade, né? E aí, aqui nós temos presente a capitã Lúcia Helena Salgueiro, que ela coordena o GT das questões raciais dentro da Polícia Militar, e temos também o policial militar Marcelo dos Santos, que também é vice-coordenador do Instituto Brasileiro de Transmasculinidade. Inclusive, ele falava sobre essas questões, né, da questão do que ele enfrentou em termos de desafios, disse ou talvez ainda enfrenta, né? Sim, então, retomando, eu estava falando da questão de todo preconceito que eu sofri antes da Polícia Militar. Agora eu queria falar um pouco em relação a como foi toda essa minha adaptação na Polícia Militar. Então, como eu já tinha falado, eu me descobri transexual antes de entrar na polícia. E antes de entrar na polícia, nós da população trans tínhamos uma ideia muito diferente do que seria a polícia. A gente tem toda essa ideia de preconceito pela Polícia Militar ser uma instituição historicamente machista, e eu tinha muito medo do que aconteceria, se eu poderia realmente fazer a minha transição dentro na Polícia Militar ou não. No entanto, eu persegui os meus sonhos, passei e, como soldado da Polícia Militar, eu fui aos poucos fazendo minha transição. A questão de algumas mudanças corporais, das minhas cirurgias, começar a tomar hormônio. E o que eu descobri foi um cenário completamente diferente daquele que eu pensava. Eu pensava que eu ia ser mais um, que a instituição seria mais uma a me escantear, que seria mais um a me segregar, que seria mais um a me discriminar. E foi aí que eu descobri que o cenário verdadeiramente não era esse. A instituição militar é uma instituição historicamente machista, mas o mundo tem mudado, a sociedade tem mudado, e a Polícia Militar não ficaria à parte disso, né? A Polícia Militar mudou junto com a sociedade. Vem mudando, né? E com a abertura da Diretoria de Articulações Sociais e Direitos Humanos em 2014, eu pude conhecer a capitã Lúcia Helena com o seu trabalho com o GT Racismo, que cuida justamente dessa questão das minorias sociais, tanto do racismo, quanto preconceito religioso, quanto preconceito a pessoas LGBT. Eu pude conhecer ela, pude conversar com ela. Foi nesse momento que ela me acalmou, que ela me tranquilizou e que ela disse: dos Santos, você pode ficar tranquilo e pode fazer a sua transição dentro da Polícia Militar, que isso não vai ser motivo de exclusão, muito pelo contrário, você vai ser mais um para somar aqui junto com a gente dentro da diretoria. É porque dos Santos, quando eu conheci, né, inclusive a nossa reunião foi lá no Centro Estadual de Combate à Homofobia, porque como GT Racismo nós já fazíamos ações com a Secretaria Executiva de Justiça e Direitos Humanos, onde está instalado o Centro Estadual de Combate à Homofobia, né? E aí foi uma demanda que chegou pela própria Secretaria de Defesa Social, né? O secretário já estava sabendo que nós tínhamos um caso de transexualidade na polícia e queria que nós, da diretoria, tomássemos parte e fizéssemos as medidas cabíveis, adequadas para trabalhar essa questão dentro da corporação, né? E aí conheci dos Santos no Centro Estadual de Combate à Homofobia, do Santos super nervoso. Ai, capitão, eu vou ser excluído, o que é que vai acontecer? Não, excluído? Não, isso não é motivo para exclusão, né? Pelo contrário, inclusive ele vem ajudando muito a gente na diretoria, porque é um caso prático, né, que a gente pode estar falando em aulas, em palestras e tudo, uma pessoa trans dentro da instituição, mostrando que a instituição vem mudando. Ele fala que é machista realmente, não só a instituição, mas toda a população, toda a sociedade é machista. E o policial, ele não é um extraterrestre. O policial, ele veio da sociedade. Então, o que você encontra na polícia é o que você encontra na sociedade, né? E é importante, com relação a isso, a gente falar sobre alguns termos. Porque dos Santos, ele entrou na polícia, no edital do concurso, não fala sobre gênero, né, ou identidade sexual. O edital, ele fala sobre sexo biológico. E é importante a gente fazer a diferença entre sexo biológico, identidade de gênero e a questão da orientação sexual.
não é que é se a pessoa é homossexual ou heterossexual. Essa é a orientação. Né? É, orientação sexual, que na realidade a população LGBT, e em especial a população trans, não gosta muito desse termo, orientação, porque eles dizem assim, orientação, ninguém orienta, nenhum pai ou mãe orienta seu filho a ser homossexual. Pelo contrário, né, como a gente vive numa sociedade heteronormativa, né, os pais eles geralmente orientam para que os seus filhos sejam heterossexuais, ou seja, se relacionem com pessoas do sexo oposto. Até por uma questão de procriação, né, tudo, de terem filhos, etc. Então, eles não aceitam muito esse termo orientação sexual, eles usam mais a condição, porque não é uma questão de escolha, a opção nem se fala, né, a opção está totalmente descartada. Não é uma questão de escolha, é uma condição. Então, o sexo biológico tem a ver com a sua genitália, né, o sistema reprodutor. Qual é o seu órgão sexual? Então, isso é o que define o sexo biológico. Quando a criança nasce, ou mesmo antes disso, né, quando ainda está no ventre e o médico vai lá e faz uma ultrassonografia, aí vai ver se tem um pênis, é um menino, se tem uma vagina, é uma menina. Isso é o sexo biológico. A identidade de gênero tem a ver com o papel social. Então, uma mãe, quando sabe se, por exemplo, tem um pênis ali no exame, é um menino, opa, vou comprar um enxoval azul, não é assim? Então, os pais eles já definem desde bebê aquele papel social daquela criança. Então, se é menino, vai ter carrinho, né, vai brincar de bola, etc. e tal. Isso tem a ver com a identidade de gênero, né, se é masculino ou feminino. E a orientação sexual ou condição sexual, como eu já disse, tem a ver com quem a pessoa se relaciona. Então, a identidade de gênero é como ela se vê dentro da sociedade e o papel que ela quer assumir. Então, é ela com ela mesma, ela refletindo com ela mesma, né? Já a condição ou orientação sexual é a forma como essa pessoa se relaciona com outra, na questão afetiva, né? Então, no edital do concurso da polícia, fala-se de sexo biológico. Então, o sexo biológico de Dos Santos é de mulher, porque existe um órgão sexual, né, feminino ainda, né? Mas, então, por isso que ele entrou nessa condição, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente já teve momentos de pessoas criticarem ele, por dizer, ah, você sabia que era trans e você se utilizou disso, você mentiu. Ele não mentiu. Em nenhum momento ele mentiu. Pelo contrário, ele seguiu as normas que estavam estabelecidas. Né? Agora, já depois do curso, né, quando ele já estava trabalhando na unidade operacional, foi que ele começou a fazer a sua transição, né, fazer algumas cirurgias, etc. E foi quando ele procurou o Centro Estadual de Combate à Homofobia para fazer essa intermediação, haja vista o receio que ele tinha de ser excluído pelo fato de ser uma pessoa trans. E que aí você relata que não foi tão preocupante quanto, né, que você estava preocupado, né? Que certamente problemas vai haver, porque em qualquer instituição que acontecesse isso, né, provavelmente isso ia ter problemas, né, provocações, preconceitos, mas tem conseguido... o meu maior medo, na verdade, era ser excluído da polícia. Se soubessem que eu era trans, meu Deus, vão me excluir. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu, não foi o caso. Porque as leis do Estado mudaram, as coisas mudaram. Até existe um decreto estadual, né? É o 35051 de 2010, que fala sobre a questão do nome social. Que fala a questão do nome social no âmbito da administração pública e dos servidores públicos do Estado. Então, já há leis que definem que servidores do Estado podem sim expor sua identidade de gênero, que os servidores do Estado devem ter sua identidade de gênero respeitadas, devem ter seu nome social respeitado. Sim. Se isso não está acontecendo, então está errado. Procurem o Centro de Combate à Homofobia. Mas, então, isso já acontece. E a Polícia Militar é um órgão estadual, ela está diretamente subordinada do governador do Estado. Então, não pode ir de encontro às leis estaduais que existem no Estado de Pernambuco. Capitã Lúcia Helena Salgueiro, né, a questão do GT do racismo, assim, a sua experiência também, como é que foi um pouco, também encontrou preconceitos dentro e fora da instituição e o que tem sido feito nessa direção da questão do combate ao racismo dentro da corporação? Certo. O racismo no Brasil dizem, né, que é velado. Eu não acho. Eu acho que ele é bem ostensivo. Não é? As pessoas... O problema é que ele é inconsciente ainda, para alguns. As pessoas são racistas, mas elas não sabem que são racistas, porque está no mais profundo do seu inconsciente.
está no mais profundo do seu inconsciente porque nos foi negado o direito de conhecer a história africana, afro-brasileira. Né? Geralmente, na escola, a gente aprende tudo que é da Europa, os reis e rainhas dos países da Europa, né? A gente aprende sobre os Estados Unidos, mas a gente pouco aprende sobre a população indígena, que primeiro habitava o Brasil quando os portugueses aqui chegaram, e também muito menos com relação à população negra. E atrelado a isso daí tem a questão do estereótipo devido ao histórico de escravização do país. Né? Então, devido aos mais de 300 séculos de escravização do Brasil, da população negra no Brasil, as pessoas têm uma imagem negativa com relação ao negro no seu inconsciente. E o que corrobora com isso? A TV, exceto a TV universitária, que está de parabéns pela sua programação, traz muitas informações com relação à população negra, né? Mas o que elas veem na TV? Veem os personagens negros sendo com papel de bandido, ou é aquele que não estuda, né? Aquele que não quer nada com a vida, é o empregado doméstico, tá entendendo? Então, se tem um comercial, o negro ele não aparece muito. Se aparece, ele tem que estar com o cabelo, a mulher no caso, tem que estar com o cabelo alisado, porque se ela tiver com o cabelo crespo, encaracolado, já fica um pouco mais difícil. Está mudando, aos poucos está mudando, e espero que mude muito mais. Então, essa questão do racismo, ela é muito presente para mim. Eu observo como hoje eu reflito sobre isso, porque quando existe um problema, mas a gente acha que não tem um problema, então a gente não combate ele, não é verdade? É a pior dimensão mesmo, né? Que está escondendo algo que está funcionando, que atrapalha e não está sendo... Não está sendo visto, não está sendo debatido. Então, a partir do momento que você sabe que existe um problema e você começa a debater sobre ele, você torna aquela instância que era inconsciente, você leva ela para a consciência. E a partir daí, sempre que você vai, de uma forma automática, colocar o seu racismo à tona, aí você reflete, epa, peraí, eu estou sendo racista. Está errado. Não é assim que eu devo pensar. Não é assim que eu devo me portar. Como, por exemplo, falando agora como policial militar, quando você está na rua, geralmente o policial, existe uma pesquisa científica que fala sobre isso, não é porque eu acho, né? Existe uma pesquisa científica que fala sobre a cor da pele como fator de suspeição. Inclusive, foi uma dissertação de mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, do então Major Jeová, né, no curso de Ciência Política. Então, ele fez uma pesquisa onde ele viu que a maioria dos policiais preferiam abordar pessoas negras a pessoas brancas na rua, justamente por achar que o negro é suspeito e o branco não é suspeito. Né? E aí, devido a esse estereótipo que você tem, quando você olha o negro na rua, e isso não é privilégio do policial, é bom que fique claro, né? Todo mundo na sociedade tem essa ideia errada, que é um estereótipo que a sociedade ainda possui muito forte. Quando você olha uma pessoa negra, o primeiro pensamento que vem à sua mente é: pode ser um bandido, né? Pode ser um suspeito, pode me assaltar, tá entendendo? É uma pessoa pobre, no mínimo isso, é pobre. Né? Então, isso para o policial é muito ruim, né? Porque o policial ele trabalha com o crime, ele combate o crime. Então, se ele acha que aquela pessoa é uma possível criminosa, ele vai abordar, né, ele vai, enfim, atuar da maneira como se devem com relação aos crimes. Então, e por isso que o GT Racismo existe. Né? O GT Racismo ele foi criado em 2009, essa pesquisa ela foi de 2006, né? E devido à própria demanda dos movimentos sociais, existe no Estado um Centro Estadual de Promoção de Igualdade Racial, CEPI, né? E os movimentos sociais, principalmente as comunidades de terreiros, fizeram um grande movimento, dizendo: a polícia está tratando a gente diferente, está errado. Corroborou com a questão da dissertação de mestrado e foi criado o GT em 2009 por meio de uma portaria do Comando Geral a 1255, de 2009. Ela foi publicada, inclusive, em novembro, em comemoração ao mês da consciência negra. Então, o racismo, ele precisa ser debatido. A gente precisa iniciar pelo debate. Porque, como eu disse, se não há problema, não tem que se debater. Então, muita gente diz: racismo não existe, eu não quero conversar sobre isso. Mas aí acaba expondo, na sua atitude, uma atitude racista. E esse é o trabalho que o GT tem feito, então, dentro da própria polícia, trazer essas discussões com seminários, com eventos, com formação mesmo? Sim, sim. A própria formação? A primeira coisa que foi feita durante a criação do GT foi um curso
né, para um grupo de policiais, para que eles pudessem ser multiplicadores dos ensinamentos repassados, né. Esse curso ele foi feito junto à Universidade Católica, na Unicap, e dos 30 policiais que ingressaram para o curso, só 15 concluíram. Né, para você ver a questão do preconceito, porque foi tratado muito sobre a questão da religiosidade descendente, né, africana e afro-brasileira. E aí as pessoas, isso é coisa do demônio, eu não quero estudar sobre isso, está errado. Né? Então, muita gente desistiu do curso por conta disso. Né? Porque os objetivos principais do GT Racismo são o combate ao racismo institucional e o combate à intolerância religiosa, justamente por entender que a parcela da população que mais sofre racismo hoje é justamente por conta da questão religiosa, da religião. Esse é um tema realmente bastante importante, né, também da questão do racismo, na dimensão entra até no fundamentalismo, né. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos aqui a conversar nesse tema aí da polícia e direitos humanos. Nós estamos conversando hoje no programa Realidades um tema sobre a polícia e direitos humanos, né? E a capitã Lucilena falava, né, sobre essas questões do racismo e o combate ao racismo institucional. Eu queria trazer um outro tema, se você já acabou essa parte, que é a questão da repressão policial, que a gente tem visto nos últimos tempos, nos últimos acontecimentos no Brasil, especialmente em Curitiba, no Paraná, que foi uma coisa horrorosa, né, escandalizou o país em vários aspectos, e que 150 professores foram feridos, foram atacados, né, tinha mulheres, tinha professores mais idosos, isso, e agora estamos acompanhando também já há semanas, né, houve a morte do Fred Gray, um jovem negro, né, por parte da polícia, e aí ocasionando protestos por várias cidades dos Estados Unidos, né, que é interessante porque lá o povo também reage mais a essas questões. E aí eu estava lembrando de uma pesquisa, né, que foi feita há uns anos atrás e mostrou que só no estado do Rio de Janeiro foram mortos em 2008, né, por abordagem policial, o mesmo número de pessoas que nos Estados Unidos inteiro. E no estado de São Paulo vem com 40% era 1.326 pessoas, se eu não me engano, o estado de São Paulo vem atrás com 600 e poucas pessoas, né? E aí quando a gente olha esse cenário, vem à tona a população a questão da repressão policial, né? E como é que vocês veem essa dimensão, como é que o policial se sente aí no meio, porque também ele tem os exageros, né, mas ele também é comandado por algo, por ordens que vêm de cima. Como é que é essa questão? Vocês veem esse cenário, né, que aumenta mais a imagem negativa da polícia também, porque tem até uma base real, né? Uhum. Só antes de responder essa pergunta, professor, só concluindo a sua pergunta anterior sobre a questão da formação. Então, desde a criação do GT, teve esse primeiro curso, né, dos instrutores, e posteriormente esses instrutores passaram a ministrar aula no curso de formação de soldados. Então, hoje existe uma disciplina de relações étnico-raciais no curso de formação de soldados. E nós fazemos palestras junto às unidades, principalmente próximo ao Carnaval, mas pelo menos 2 vezes por ano nós fazemos um grande evento, um seminário, um congresso, onde a gente traz pessoas de fora para estar falando sobre esse assunto. O último, inclusive, foi na Universidade Federal de Pernambuco, em novembro último, né, que foi Segurança Pública e Universidade Dialogando o Racismo. Então, nós dialogamos sobre o racismo, sim, dentro da instituição, como dialogamos também sobre a questão da repressão. Né? O papel principal da polícia não é a repressão. Né? O papel principal da polícia é preventivo. Isso, inclusive, está no texto constitucional, no artigo 144, parágrafo 5º. Né? Você pode pesquisar e ver que o papel da polícia militar é a manutenção da ordem pública pelo policiamento ostensivo, fardado. Né? E aí, se a ordem pública ela não existe, né, se está numa situação de caos social ou se há algum problema, é necessário que essa ordem pública seja restaurada. Então, para restabelecer a ordem pública, sim, a polícia faz o uso da força necessária
para reprimir a situação e voltar à situação de manutenção da ordem ou de ordem pública. E nesse caso que eu perguntei antes, assim, ele envolve a situação em que a ordem pública ela está numa dimensão de autoritarismo. Por exemplo, nesse caso no Paraná, né, isso foi uma repressão. Aí o policial entra no meio para manter uma ordem pública e, na verdade, é uma repressão, né, de que quem? não é do governo. Pois então, é, como é né, que vocês veem isso, assim? Como o dos Santos mesmo falou, né, nós somos uma instituição estadual, né, onde o nosso patrão, digamos assim, é o governador do estado, em que pese nós termos uma Secretaria de Defesa Social que aglutina as instituições de segurança, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Instituto de Criminalística e Polícia Civil, né. Então, assim, na Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos, nós damos a importância adequada para a questão da prevenção, né, do trabalho preventivo. Ninguém gosta de repressão, ninguém gosta de embate, né? Você fala que 150 professores ficaram feridos, policiais também ficaram feridos, mais de 20, acho que é a última reportagem que eu vi. Os dados que eu tinha eram de que 42 professores tinham sido feridos e 22 policiais feridos. Aí eu não sei esse dado de 150 onde foi que você conseguiu capturar. Mas, assim, ninguém gosta. É uma situação estressante, não é? Nenhum policial, eu digo porque eu trabalhei no batalhão de polícia de choque, né, que é um batalhão que ele só é chamado, a gente diz assim na polícia, se a sociedade está em perigo, chama a polícia. Se a polícia está em perigo, chama o batalhão de choque. Né? A gente costumava dizer isso lá. Então, se nós tivermos o serviço de 24 horas sem problema nenhum, ótimo, excelente. A gente fica no quartel, a gente dá instrução, a gente estuda, né? A gente descansa, tudo isso. Né? Mas se há um problema, a gente é acionado e tem que ir para a rua. Muitas vezes passa um longo período de tempo na rua sem alimentação, sem água. Né? Então, assim, não é fácil. Nenhum policial gosta da repressão, mas não depende do policial, depende da sociedade. Se a sociedade ela traz uma situação de perturbação ou um problema, uma situação de caos, infelizmente a polícia vai ter que agir. Existe uma disciplina na parte de direitos humanos que é o uso diferenciado da força. Né? A gente ensina essa disciplina nos cursos de formação há um tempo, inclusive a própria Secretaria Nacional de Segurança Pública dispõe dessa disciplina online também, para todos os servidores públicos, né, que trabalham com segurança pública a nível de Brasil. Né? E nessa disciplina de uso diferenciado da força, a gente percorre escalas, níveis de força. Né? O primeiro deles é a presença policial. Né? Se existe uma viatura policial, um efetivo policial em um determinado local, né, com a postura adequada, dificilmente naquele ambiente vai acontecer um crime, seja assalto, seja homicídio, seja qual for. Agora, por outro lado, também é que essas questões da violência transcendem, né? Você mesmo falou outro dia, nós fizemos um debate na universidade, transcende a própria polícia, né? Porque a polícia pode estar no lugar, mas se desloca também, a criminalidade vai para outro. Vezes um problema bem complexo que acaba parando muito, né? Como caso de polícia, é um caso social bastante amplo, né? E dentro dessa questão ainda da repressão, eu sei que vocês conseguem ver esses exageros, né? Então um dos pontos que você colocou é a polícia segue ordens, quer dizer, se um Estado, né, está contra um grupo de determinado, por exemplo, que em geral são sem terra, os sem teto, os professores, é muito provável que ele vá ser mais violento, né, vá acionar a polícia de uma forma mais dura e mais violenta, né? A gente viu aqui, por exemplo, em Recife, que eu tive a oportunidade de acompanhar e de ver realmente de perto, a ação da polícia no caso do Ocupa Celita, né? Então os nossos meninos, nossos alunos, inclusive, estavam lá sentados em meditação já fora da área da propriedade, né? E receberam um grau de violência que não era para ter recebido, a gente viu e tem visto filmado, né? Então parece que também tem um fator do próprio o policial que está lá, ou que ele perde a cabeça, ou digamos, se não seja algo que vem do Estado, mete pau, acaba com aquilo lá, destrói. Digamos que não seja só isso, que tem esse fator também, às vezes o policial ele perde a cabeça, a gente parece que tem visto isso. Por exemplo, ele não precisaria ter apertado a pimenta contra os olhos do menino que a gente viu, não precisaria, não tinha nenhum motivo, ou como a gente viu imagens no Paraná, mas o que leva ele a, né, será que tem como minimizar essa violência policial que a gente vê, que é real, né? É o seguinte, é uma lei da física, né? Toda ação gera uma reação, né? E quando a gente estuda o uso diferenciado da força, a depender da ação
do indivíduo a ser controlado, existe um nível de força a ser utilizado. Né? Então, existe a presença policial, depois tem a questão da verbalização. Se o policial ele dá uma ordem e essa ordem é acatada, para por aí. Mas se essa ordem não é acatada, então o policial ele tem à sua disposição técnicas de mobilização, né? Por exemplo, uso de algemas, uso de tonfa. Ele pode, se por um acaso ele não conseguir resolver com o uso de técnicas de mobilização, ele usa as tecnologias não letais. Que o spray de pimenta, ele está, acho que na terceira fase, digamos assim. Porque aí você tem a questão do uso das granadas, você tem o uso da munição de elastômero, que é mais conhecida como bala de borracha, né, vulgarmente conhecida. Tem a questão da pistola de impulsos eletromagnéticos. É né, uma parafernália de coisas, né, que é terrível. E, na realidade, isso aí é uma condição que a própria Organização das Nações Unidas, através de documentos como, por exemplo, o Código de Conduta para os encarregados da aplicação da lei e os princípios básicos do uso da força e da arma de fogo. Então, esses mecanismos, na realidade, eles existem para que se evite o uso da arma de fogo. O uso da arma de fogo ele só deve acontecer se, por um acaso, o suspeito ou o indivíduo a ser controlado utilizar arma de fogo contra o policial. Sim. Essa parafernália aí, como você fala, né, as tecnologias e os equipamentos que a gente dispõe e deveria dispor, né, que todos os policiais deveriam dispor, elas existem justamente para que se evite uma violência, ou melhor, um uso da força maior. A gente não chama de violência. Violência é quando o policial ele não usa a força necessária, ele extrapola a necessidade da força. Aí é violência, realmente. Mas se a força ela está no mesmo nível da agressão sofrida, então não é violência, é uso da força. E eu pergunto assim, se é também um fator esse que ele perde a cabeça, ou naquele clima quente, né? Porque é até uma pesquisa que um pesquisador lá do mestrado de Direitos Humanos está fazendo, que ele é da Polícia Militar, Eduardo Scanoni, né? Que ele participa dos cursos de formação, ele está pesquisando, isso é uma pergunta até que colocaria para você, o buraco, né? A distância que tem entre, digamos, a formação que às vezes esse policial recebe e lá na hora, assim, por que ele não consegue, se ele recebeu isso? Então, é uma dificuldade, parece, né, que tem isso, ele perde a cabeça, digamos. Porque eu vou lhe dizer, professor, não é fácil envergar uma farda e estar com essa farda na rua, a mercê da violência das pessoas também, porque a polícia é muito discriminada. Né? O policial ele é muito discriminado, acontece uma generalização dos casos negativos de alguns policiais que realmente existem, policiais maus profissionais, como existe qualquer outra profissão, e as pessoas acabam generalizando. Então, muitas vezes, a gente, quando está na rua, a gente recebe olhares discriminatórios, né, palavras discriminatórias. Já cheguei a escutar alguém dizer no carnaval, por exemplo, quando passou um policial da cavalaria, e essa pessoa era um sargento do Exército, né, ele disse assim, lá vai, um cavalo em cima do outro. Né? Então, assim, nós sofremos muito preconceito. E ainda somando mais a questão do medo, porque também tem uma questão do medo que a população tem. Como tem alguns problemas, isso aumenta essa situação do medo, que deveria gerar segurança, que é uma coisa que gera também na população. Você vê a polícia, tem um lado de segurança, certamente, né? E deveria ser mais de segurança essa sensação e menos de medo, né? É só se lembrar da mobilização que foi feita no ano passado, por exemplo, né? Quando os policiais militares eles iam para as unidades, mas não iam para a rua. Né? Estabelecimentos de ensino fecharam, estabelecimentos comerciais foram saqueados pela população. Né? Para você ver a importância que existe ainda da polícia na sociedade. Né? Não existe uma disciplina consciente das pessoas. Eu vejo assim como se as pessoas falassem, como se a sociedade fosse virtuosa, santa, e o Estado fosse o carrasco da história. A polícia fosse o carrasco da história, sabe? E não é bem assim. As pessoas precisam começar a se conscientizar de que a mudança ela não deve partir só da polícia. Criticar só a polícia não vai adiantar. Pelo contrário, o policial ele precisa ser visto também como uma vítima dessa sociedade, desse sistema, que coloca ele nessa condição. Que a gente vê, por exemplo, num governo mesmo no Paraná, que aconteceu com a Beto Richa agora, mas num outro governo que tinha uma outra orientação, era muito mais tranquilo lidar com as manifestações. Não havia isso. E agora
esse governo do Beto Richa, quer dizer, é extremamente violento, porque ele tem essa postura, e os políticos, os empresários associados a esse grupo, né, então veja que acaba que o policial que paga o pato também, mas e tem que fazer uma coisa que não gostaria. Falando de não gostaria, você deu um pouco esse depoimento lá na Universidade Federal, num debate que a gente fez, sobre as dificuldades que às vezes, por exemplo, cumprir uma ordem do mandato de desocupação, a pessoa está, né, numa situação extremamente difícil lá, como é que é essa sensação de ter que cumprir a ordem e às vezes a população está lá chorando e é difícil. Crianças. É difícil, porque o policial, quando ele sai do curso de formação, ele cumpre um juramento, né, onde ele diz que ele vai cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado, mesmo com o risco da própria vida. Né? Então, inclusive, esse direito humano, a vida do policial, ele é colocado em xeque, porque a vida do outro é mais importante do que a vida dele nesse sentido, porque se ele tiver que dar a vida dele pelo outro, que ele nem conhece, ele vai fazer isso. Né? E no nosso Código Disciplinar também existe um artigo que é o descumprimento de ordem. Né? Se o policial ele descumpre uma ordem, ele pode ser preso até 21 dias. 21 dias, né? Pelo nosso atual Código Disciplinar. Então, assim, não é fácil ser policial. Inclusive, no começo da nossa carreira, quando a gente está no curso de formação, alguns professores falam de visão de túnel. Olha, você pode ter uma visão de túnel quando você tiver... Você já teve visão de túnel? Então, assim, a primeira vez que eu fui à rua, no carnaval, eu tive uma visão de túnel, que é aquela, você não vê nada do seu lado, você só vê o foco como se fosse um túnel mesmo, você só vê aquilo que está lá no final. Você não vê nada que está em sua volta. É incrível isso, aconteceu comigo uma vez e eu comprovei, poxa, eu tive uma visão de túnel. Para você ter a ideia da sensação, como é você estar na rua, não é fácil. Você lida com o estresse, com um nível de estresse muito alto. Né? Porque você tem que estar atento a todo instante a tudo, você tem que estar observando as pessoas. A partir do momento que você lida com o crime, você vê mais as coisas erradas que acontecem. Eu, particularmente, quantas vezes eu fiz preservação de local de crime, né? Preservação de cadáveres, né? De pessoas que já tinham sido mortas. Quantas vezes eu fiz isso? Né? Então, assim, não é fácil o trabalho do policial militar. É importante que, principalmente essa ponte que a gente vem fazendo agora com a universidade, se concretize e melhore, aumente cada vez mais, porque criticar só a polícia não vai adiantar. Nesse último minuto, então, assim, rapidamente, só temos um minuto, né, nessa direção da pacificação, né, falar um pouquinho pelo menos nomear os projetos que tem, porque é isso que na área dos direitos humanos a gente acredita muito, né, polícia comunitária, parceria com a sociedade, e a gente sabe que nessa direção vocês estão caminhando também. Sim. Como é que é isso? Assim? Nós, na Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos, nós temos o GT Racismo, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que é o PROERD, que atua nas escolas, são policiais que dão aula nas escolas para crianças e também para os pais dessas crianças, no sentido de afastá-las das drogas. Nós temos a Patrulha Escolar, que também atua nas escolas, dando a segurança para os profissionais que trabalham lá. Nós temos a Polícia Comunitária, temos um trabalho muito bonito no 19º Batalhão, o Tenente Charles, o soldado Josivan, onde eles têm o projeto do Patrulheiro Mirim. Eles atuam na Ilha de Deus, que já foi chamada de Ilha Sem Deus, para você ver o nível de violência, né, que tinha lá, e hoje em dia não tem mais isso devido à ação da polícia. Nós temos no 17º o projeto Arte Suave, que é do Sargento Vasconcelos, onde eles ensinam artes marciais aos jovens da comunidade. E já ouviram vários relatos, tanto de crianças quanto de adolescentes, dizendo que já estavam ingressando no mundo do crime e, devido à oportunidade de terem um acesso ao esporte, eles tinham se afastado desse ambiente. Né? Nós temos também, o que mais, Luiz? A banda de música. Ascriade, que é a assessoria da criança e adolescente. A gente tem uma assessoria. Inclusive, no final de semana passado, nós estávamos de serviço com a Vara da Infância e da Juventude para fazer uma fiscalização nas boates, nos clubes, nas grandes festas. Tem algum site que pode olhar isso? Porque a gente temos que encerrar. Tem o blog do GT Racismo. O blog do GT né? Racismo. O Coronel Antônio é o diretor de Articulação Social e Direitos Humanos. É importante falar sobre ele também, dar um apoio para a gente nas nossas ações. E se quiserem visitar o blog do GT Racismo, é gtracismopmpe.blogspot.com, porque devido à ausência de um espaço na grande mídia para as ações positivas que a gente tem dentro da Polícia Militar,
nós tivemos a iniciativa de criar esse blog para que possamos estar Certo. postando todas essas ações. Ok, lá. infelizmente também. temos que acabar, né? Porque nós já passamos do tempo e tem mais 5 perguntas que eu não consegui fazer ainda, temos que fazer outro programa. Então agradecemos muito a capitã Lúcia Helena Salgueiro, né, da Polícia Militar, e também Marcelo dos Santos, soldado da Polícia Militar. Obrigado, até a próxima. Obrigada. Obrigado.